Bom dia, pessoal. Aqui é a professora Adriele de Ciências e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo do bimestre, tá bom? Hoje vamos iniciar o capítulo 6. Os exercícios que eu pedi para vocês do capítulo 5, quando nós voltarmos, eu vou corrigir, tá bom? Deixa ele guardadinho, quem não fez, faça, que assim que a gente voltar para a escola, eu corrijo. Então vamos lá, vamos conhecer um pouco mais sobre as misturas homogêneas, tá? Hoje a gente vai aprender como separar essas misturas. Vamos lá, as misturas homogêneas também são chamadas de soluções. São classificadas assim porque nelas é visível somente a fase do solvente, que ocorre em maior proporção do que o soluto. Vamos relembrar o que é solvente e o que é soluto. Soluto é a substância que está dissolvida. Solvente é a substância que dissolve o soluto. Nós vimos isso lá no capítulo 2, tá bom? Então, a solubilidade é a capacidade de um material se dissolver ou sofrer dissolução. Mesmo formando apenas uma fase, os componentes das misturas homogêneas podem ser separados. Quando a gente fala misturas homogêneas, o primeiro exemplo que vem assim, eu até comentei com vocês na sala de aula, é a mistura de água e sal, né? Que nós comentamos, como é que se faz para separar e tudo mais. Hoje nós vamos ver, tá bom? Geralmente essas soluções, elas podem ser separadas por meio dos seguintes métodos: através da evaporação, da cromatografia, da destilação simples e da destilação fracionada. Em todos esses processos, é o aumento da temperatura que faz com que os materiais se separem, pois as misturas ficam recebendo calor até que cada componente atinja seu ponto de ebulição e se separe. Vamos relembrar ponto de ebulição que é a temperatura que uma substância atinge para que mude de seu estado líquido para o estado gasoso. Isso nós vimos lá no capítulo 1. Vamos conhecer o primeiro, então. O primeiro processo para a gente separar as misturas homogêneas é o processo de destilação simples. Como acontece? A mistura é aquecida em um balão de destilação até entrar em ebulição. Como vocês podem ver aqui na imagem, no livro de vocês, esse balãozinho aqui de destilação. Aqui o fogo aquecendo a substância, tá bom? Aquecendo a mistura, perdão. A substância com menor ponto de ebulição evapora primeiro. Aquela que atinge a temperatura para mudar do estado líquido para o estado gasoso. Ela evapora primeiro, passando a página. Aqui dá para ver bem direitinho como que é o balão de destilação aqui. Aqui tem o fogo, aquece a substância, aquela que atinge o maior, primeiro, né, no caso, o ponto de ebulição, ela evapora, passa por esse tubinho aqui, que é chamado de condensador. Em volta dele, pelo lado de fora, passa água fria, que quando o vapor passa pelo condensador, em contato com essa água fria, pela parede, claro, né, do condensador, ela volta a se tornar líquido. Esse vapor, esse líquido que estava aqui aquecido virou vapor, passou pelo condensador, volta a ser líquido. Aqui, dando um exemplo que fosse água e sal. A água ia evaporar, se condensar, voltar a ser líquido. E aqui no balão de destilação ia ficar apenas o sal, tá bom? O balão de destilação, como a gente vê aqui, é conectado com uma peça chamada condensador, que eu mostrei para vocês, o condensador. Essa pecinha aqui está no livro de vocês, vocês podem acompanhar a imagem, por onde o vapor passa e volta ao estado líquido, como eu falei. Após a passagem pelo condensador, o líquido formado é recolhido em outro recipiente e então é chamado de destilado. Ao fim do processo, o soluto da mistura inicial fica no fundo do balão de destilação. Como eu falei com vocês, quando acaba todo o processo,
O líquido evapora, fica aqui só o soluto, tá bom? Vamos lá, um exemplo para essa destilação simples, como eu falei com vocês, né? Ela pode ser usada para separar a água e o sal de cozinha, a água do mar, o enxofre e o disulfeto de carbono, a água e nitrato de sódio. Outra forma para a gente separar as misturas homogêneas é através da evaporação, que consiste em separar a mistura formada por líquidos e sólidos e líquidos, assim como a destilação, sendo um processo muito semelhante à destilação. Este método ele é mais lento, porque envolve mudança de estado físico do componente líquido da mistura. O calor faz o líquido evaporar quando atinge seu ponto de ebulição, restando apenas a parte sólida. A evaporação, no caso da evaporação, ela é feita através de... Ela é feita naturalmente, na verdade, né? Não é utilizado fogo. Ela é feita através da ação do vento e do aquecimento solar. Um exemplo disso, não sei se vocês já viajaram, né, ou já repararam, indo para a região dos lagos, em determinadas cidades a gente passa por umas salinas. O que eles fazem? As empresas de sal, né? Eles têm um mecanismo para puxar a água do mar. A água do mar fica empoçada em certos espaços e ali ela vai evaporando. A água vai evaporando e o sal vai ficando. Tá? Essa é a forma de evaporação. Ela não utiliza o fogo, assim como na destilação simples. Ela é feita naturalmente, tá bom? E quando a mistura homogênea é formada por líquidos? Esses dois exemplos que nós vimos, tanto a evaporação quanto a destilação simples, nós estamos separando o líquido do sólido. O sólido está dissolvido no líquido e nós queremos separar. E quando a mistura é feita de líquidos, líquidos com líquidos? Como que podemos separar essa mistura? Alguém dá uma dica? Alguém sabe? Vamos lá. Essa mistura, né, no caso, ela pode ser separada através da destilação fracionada. Esse método consiste em aquecer a mistura para que a separação aconteça devido aos diferentes pontos de ebulição dos líquidos. Nesse caso também é utilizado o fogo, tá? A solução é aquecida e primeiro se separa o líquido com o menor ponto de ebulição. Aquele que vai ferver mais rápido, ele vai ser o primeiro a ser separado. Lembrando sempre que ponto de ebulição é a temperatura que a substância atinge para que mude do estado líquido para o estado gasoso, tá bom? Sem esquecer, não podemos esquecer. Enquanto a primeira é aquecida e se torna vapor, a solução continua sendo submetida ao calor e em seguida se separa o líquido com um ponto de ebulição um pouco maior do que do primeiro líquido e assim sucessivamente, até haver a separação do líquido com maior ponto de ebulição, que é o que vai ficar no final, tá? O aparelho para realizar a destilação fracionada é muito parecido com o sistema utilizado na destilação simples. Nós podemos ver aqui na imagem. Perdão, deixa eu voltar. Perdão, houve um problema técnico. Podemos ver aqui na imagem. Abre assim mais um pouquinho. Aqui, ó. Destilação simples e destilação fracionada. A diferença das duas, no caso da destilação fracionada, é que existe essa coluna aqui, ó. Continuando, pessoal, a diferença é apenas essa coluna de destilação aqui, tá? Essa pecinha na destilação fracionada, ok? E a destilação fracionada ela é utilizada em processos industriais. Um exemplo é a produção de bebidas alcoólicas destiladas e o refino do petróleo para obtenção de seus derivados. Nós vamos estudar um pouco mais sobre essa destilação e sobre o petróleo no próximo capítulo, no caso, na próxima aula, tá bom? O próximo método de separação, né,
de misturas homogêneas é a cromatografia. E o que é esse método? Ele consiste em separar as substâncias presentes nas misturas, levando em conta as suas propriedades e composição. Tá? Por isso podem ser separadas de acordo com a velocidade que levam para se movimentar quando dissolvidas em um meio absorvente. Esse método ele é utilizado em laboratórios para descobrir se uma pessoa é usuária de certas drogas, pela análise do sangue ou da urina, e para descobrir a composição do DNA. Esse método ele utiliza uma folha, um papel absorvente, tá? Onde o DNA ou o sangue ou a urina é coletado e ali junto a junção da água, tá bom? Para que os componentes eles venham se separar nesse papel e o exame possa ser feito. Pessoal, eu vou estar disponível para vocês até o final da nossa aula, em dia normal, né? E vou passar os exercícios para a gente poder fazer e corrigir amanhã, tá? Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida é só me procurar, que eu estarei à disposição de vocês.